Ah, o Quintela é engenheiro de obra pronta. Será que eu sou engenheiro de obra pronta? É o que vocês vão ver aqui no Flu em Foco de hoje. Deu um trabalhão, mas eu juntei vídeos antigos aqui, analisando o trabalho do técnico Fernando Diniz. E aí vocês vão poder dizer se eu sou ou se eu não sou engenheiro de obra pronta. Vamos embora ver? Se liga aí. Se liga no nosso React resenha aqui. Flu em Foco na área. É isso aí, de volta agora, vamos embora olhar aqui, vamos no Instagram, nos vídeos do Instagram, né, para ver aqui o que o Quintela, se ele realmente é engenheiro de obra pronta. A gente vai começar com um vídeo de 2024, das nossas críticas ao Fernando Diniz. Vamos lá. Aqui, ó, vamos embora. Jogando na primeira linha. Porque o Marquinho hoje, nem na segunda linha ele jogou. Ele jogou na primeira linha, ele não foi ala, ele foi lateral, literalmente. Uma parte do fim do jogo ali, ele atuou como ala, porque já estava uma bagunça generalizada, e aí ele acabou atuando da segunda linha para frente. Mas o Juventude fez uma coisa hoje nova contra o Fluminense. O Fluminense que está acostumado a botar um 2-4-4 bagunçado, liberando o Marquinho para atuar como ala, não conseguiu fazer isso, porque o Juventude hoje não deixou. O Juventude hoje jogou com 3 atacantes dentro da nossa área, obrigando o Marquinhos a não sair. Hoje tivemos um desempenho que eu nem acho que o desempenho de hoje é para a gente falar assim, porra, é absurdo. Esse desempenho que vocês viram hoje é o desempenho que o Fluminense vem tendo nos últimos 5, 6 jogos. Então, esse daí foi Fluminense 1, Juventude 1, ou seja, já estava aí bem pau da vida, criticando as improvisações, o fato de jogar com a linha muito baixa, querer fazer a saída apoiada no campo de defesa. E aí, tudo isso daí que a gente viu resulta num vídeo que eu vou colocar agora aqui, de eu pedindo a saída do Fernando Diniz, né, o vídeo pedindo a saída do Fernando Diniz, nesse ano de 2024. Depois a gente vai voltar uma retrospectiva pelas minhas análises do trabalho do Fernando Diniz, até quando vence e quando perde, desde 2022 até hoje. Mas vamos lá. Vai ter transição rápida, Carlos. Por que não vai ter transição rápida? Porque você não tem jogadores espetados. Você não tem atacantes dando opção de contra-ataque. O Fluminense é um time que joga sem contra-ataque. O Douglas Costa, quando o Fluminense vai sair jogando, ele recua para apoiar a saída de bola. A gente colocou aqui, gente, olha só, olha aqui. Olha aqui, vou botar de novo para vocês poderem ver aqui. Isso aqui é o Fluminense tentando sair com a bola. Deixa eu tirar seu comentário aqui, Carlos. Obrigado pelo seu comentário, cara. Muito, na minha opinião, foi muito bom o seu comentário aqui. Ó, tá aqui, ó. Isso é o Fluminense tentando sair com a bola. Tá? O teu amigo acabou de falar aí. Olha onde tá o Douglas Costa, gente. O Douglas Costa tá lá na lateral direita. Onde está escrito ali, ó, Cariacão ao vivo de graça no YouTube. Tá vendo ali o YouTube? Ali onde está escrito YouTube tá o Douglas Costa. Tá vendo? O Aras está aqui embaixo. O Cano está solitário ali com 3 zagueiros, gente. Como é que a gente vai construir um jogo de velocidade, de transição rápida, com esse monte de jogador no campo defensivo? E alguém tem que perguntar essa porra pro Diniz na coletiva. Será que tem que ser sempre assim, Diniz? Será que a gente não pode ter uma transição rápida? Será que a gente não pode ter atacantes espetados nos lados do campo, não voltando para ajudar na marcação, não voltando para ajudar nessa saída apoiada? Sabe? A gente tem que sempre ter o jogador no campo defensivo fazendo a saída apoiada, sabe? Aqui é o Fluminense atacando, mais uma vez agora atacando. Olha o lado direito, onde tinha que ter alguém aberto lá, dando ao Fluminense opção no campo, abrindo o campo do Flamengo. O Fluminense faz o contrário, gente. O Fluminense concentra o jogo todo de um lado. Eu não sou contra esse jogo. Não sou contra. Tem que mudar as coisas com o tempo, porque os adversários estudam você. O Flamengo está com uma linha de 4 e outra linha aí de 5, gente. O Flamengo está cercando o Fluminense está sem saída de bola. Porque quando ele chegar para esse lado, todo cercando o Fluminense, o que o Fluminense tem que fazer? Abrir um atacante do outro lado e inverter essa bola. Então, galera, isso daí foi uma análise minha do Fla-Flu desse ano, de 2024, que estava muito puto, tá? Com essa coisa do jogo apoiado, enfim. E aí agora eu vou mostrar aqui o último vídeo de 2024, para a gente partir para a retrospectiva, que foi esse vídeo aqui, ó, para vocês aí. Então, Fernando Diniz,
ou o senhor pede demissão, tem a hombridade de pedir demissão, entender que não dá mais, que foi bom enquanto durou, ou simplesmente o Fluminense vai afundar de vez e tudo aquilo que o senhor construiu com o Fluminense, tudo aquilo que foi construído pelo senhor, pelo Fluminense, tudo que foi construído, toda a atmosfera que você conseguiu, todas as conquistas que obtivemos, também graças ao seu empenho, ao seu trabalho, à sua entrega, vai por água abaixo. Ao invés de você ser lembrado como um ídolo do Fluminense, o senhor vai ser lembrado como o cara que rebaixou o Fluminense, o cara que destruiu o ano do Fluminense, o cara que humilhou o Fluminense em 2000. Tá, então esse foi o último vídeo pedindo a saída do Fernando Diniz. Vamos agora começar uma retrospectiva do porquê que chegamos a esse ponto, como chegamos a esse ponto. E eu queria começar aqui com um jogo de 2022, tá? Com um jogo de 2022, que foi Fluminense 0, América Mineiro 2. Esse jogo aconteceu no dia 9 de outubro de 2022. E o Fluminense perdeu de 2-0 para o América. Eu quero que vocês vejam um detalhe desse jogo que eu quero trazer para vocês, que foi uma opinião que eu dei, uma análise que eu fiz desse jogo de 2022. Eu estava até na live com meu amigo Sidney Pantaleão, né? E aí, se liga só no que eu falo, né, sobre o Fluminense naquela ocasião. Vou colocar aqui para vocês, vocês vão ouvir aí. Se liga aí no que eu falei naquela ocasião sobre o Fluminense. Olha isso, ó. E hoje o América Mineiro mostrou como se joga nessas condições. Agora, eu acho também, Sidney, muito aliado também a um jogo lento do Fluminense, uma saída de bola lenta, um toque de bola improdutivo para o lado, o tempo inteiro com um toquinho para o lado. Você via que quando o América Mineiro ia ao ataque, num contra-ataque, e perdia a bola, que era a hora do Fluminense acelerar o jogo e tentar aproveitar a superioridade numérica, o Fluminense ia devagarzinho, carregando. O América Mineiro ia se recompunha todo e ficava todo compactado, porque o Fluminense demorava a fazer a bola chegar no ataque. Por quê? Por causa da lentidão da transição ofensiva do Fluminense. Uma coisa nojenta. Então é isso. Entendeu? É isso. O Alessandro está chegando. Então, vocês vejam, em outubro de 2022 eu reclamo do quê? Da transição lenta, dos toquinhos para trás, né? Do jogo em bloco, da saída apoiada. Agora, eu vou colocar para vocês aqui mais um jogo, né, que eu quero colocar na tela aqui para vocês, deixa eu tirar aqui do América Mineiro, que foi esse aqui, ó, Internacional 3, Fluminense 0, 14 de agosto de 2022. Vamos lá, vamos ver o que eu falei aqui nessa derrota para o Internacional em 14/8/2022. Vamos embora juntos aqui analisar aqui. Pressão com muita intensidade, sem dar espaço para o Fluminense, procurando ocupar os espaços que o Fluminense teria, teoricamente, para jogar, mordendo a saída de bola do Fluminense na medida que o Fluminense chegava próximo à linha do círculo central, e muitas retomadas de bola. Por falar em atuação individual, podemos falar da atuação de alguns aqui. Podemos falar da atuação pífia que teve, mais uma do Martinelli, muito mal em campo, Martinelli, uma atuação desastrosa. Podemos falar da atuação, mais uma atuação muito ruim do Caio Paulista hoje. Hoje, sim, a atuação do Caio Paulista foi a pior desde que ele jogou como lateral esquerdo. E também da pífia e mais uma atuação, e uma atuação ruim do nosso treinador. O Fernando Diniz teve hoje a pior atuação dele como técnico do Fluminense. E mais uma vez fez substituições que a gente não consegue entender. Substituições que ele já vem fazendo errada, não é de hoje. Não é porque a gente perdeu hoje. Eu venho falando em todos os meus pós-jogo aqui com vocês, eu venho falando de atuações ruins do Fernando Diniz na hora de fazer substituições, sobretudo na mudança para o segundo tempo. Sobretudo nas Desde mudanças quando que ele isso? faz no segundo tempo. Substituições erradas. Atuações que não se justificam, né? Aí, eu falando das atuações individuais e das escolhas erradas do Fernando Diniz, que é uma constante, era uma constante, já naquela época a gente falava sobre isso daí. Agora aqui, eu vou colocar para vocês na tela, peço a atenção de vocês, esse jogo também foi um jogo que me irritou bastante, que foi o Volta Redonda 1, Fluminense 0, no dia 10 de fevereiro de 2023. Aí já é em 2023. Vamos ver o que eu falei nesse jogo contra o Volta Redonda aqui. Vamos embora ver o que eu falei nesse jogo contra o Volta Redonda, a derrota para o Volta Redonda. Vamos lá. Quanto à questão tática, né?
quanto à questão tática, né? Em uma partida em que você enfrenta um adversário que tem muita intensidade, né? Um adversário que marca alto, Volta Redonda marca alto, um adversário que o tempo todo pressiona o seu adversário, né? E que tem bons valores, como esse camisa 10, muito bom jogador, Luciano, né? O camisa 18, Lelê, que o Dulcídio já tinha citado aqui pra gente, o camisa 17, Pedrinho, jogadores com muita qualidade, com muita capacidade de marcar e pressionar alto. O Diniz subestima o Volta Redonda e joga da mesma forma que jogou contra o Botafogo, que jogou contra o Madureira, com a primeira linha de 2, com os laterais muito avançados, né? E o pior disso tudo, com uma transição lenta, muito lenta, uma recomposição ainda muito mais lenta, né? Eu fiz algumas anotações aqui, mas eu queria iniciar falando disso. Esse Fluminense que joga onde a bola está. Se a bola está do lado direito, o time todo do Fluminense está do lado direito. Olha aí. O time todo está do lado direito. É o tal do dinizismo raiz que eu tanto combati no final do ano passado e que depois o Diniz deu um passo atrás e aí falou, não, peraí, eu vou fazer um 4-4-2 aqui, vou arrumar a casinha, vou manter uma linha de 4 para o time não sofrer contra-ataque e vou evoluir em bloco, mas mantendo a linha de 4. Deu certo no ano passado. Aí chega na virada do ano, a gente está numa nova temporada, ele retroage ao dinizismo raiz de novo. Nada contra ele testar o dinizismo raiz, estamos na fase de testar mesmo. O Campeonato Carioca é para isso. Só que você tem que ter alternativa. E você tem que treinar a alternativa. A alternativa é o 4-4-2 que deu certo. Vocês vejam, galera, que em fevereiro de 2023 eu já falava da saída da transição lenta, falava de ter alternativa de jogo, fazia críticas a essa coisa dos jogadores se concentrarem no lado da bola. Tudo isso eu já falava naquela época, em fevereiro de 2023. Então eu não falo isso hoje, porque foi campeão da Libertadores. Não, eu falo isso antes de ganhar a Libertadores. Essa já era a minha crítica e isso se manteve. E vocês veem que eu falo que o Diniz, no fim de 2022, ele retroagiu, entendeu que era importante dar uma retroagida? Então, é o que faltou essa temporada agora. É o que faltou esse ano e não teve. Tá? O ano de 2024. Ele não quis fazer o que ele fez em 2022, mas vamos lá. Um sistema posicional, com um jogador guardando posição, com o lateral guardando posição, com o lateral direito guardando posição. Para que o Samuel Xavier vai avançar tanto? Para quê? Se você tem um jogador de meio de campo com essa bola chegando no ataque. E o que aconteceu? Eu anotei aqui, a estratégia do Volta Redonda para mim foi muito clara. O Volta Redonda pegou 5 jogadores. Vamos lá, vamos ver. O Bruno Barra, volante, camisa 5, capitão do time, um ótimo jogador. Ele pegou camisa 21, Henrique Silva. Ele pegou camisa 10, Luciano, que é um baita de um meia. Não é um meia estático que nem um Ganso, é um meia que se movimenta, que dá opção de jogo, que marca muito, que pressiona a zona da bola. Ele pegou o Luizinho, camisa 11, e pegou o Pedrinho, camisa 17. Os 5 jogadores. E falou para eles o seguinte, vocês 5 de meio de campo, né? Vocês, porque eu estava jogando 4-5-1, vocês 5 vão marcar, vão pressionar a zona da bola. Quando o Fluminense tiver a bola, vocês 5 vão pressionar. Mesmo que você fique com inferioridade numérica. Uma coisa é você ficar com inferioridade numérica no campo do Fluminense. Outra coisa é você ficar com inferioridade numérica no seu campo. O que esses 5 jogadores fizeram? Eles pressionaram a zona da bola, onde a bola estava, para não deixar o Fluminense evoluir no tic-tac dele. E liberou o Lelê. Falou, Lelê, você vai ficar sempre no espaço vazio. Sempre no espaço vazio que o Fluminense deixa, você vai ficar lá. E aí, o que o Fluminense fazia? A bola está na direita? Vai todo mundo para a direita. O Lelê se posicionando lá no lado esquerdo do Fluminense, direito do Volta Redonda, sozinho, sem marcar, não tinha obrigação de marcar. A função do Lelê é estar à disposição do time, caso roubasse a bola. E o Fluminense, com aquele toquinho dele, com os seus 6, 7 jogadores, todos no lado do campo. E o Volta Redonda com esses 5, bastou esses 5 para marcar e não deixar o Fluminense evoluir. E o Fluminense não evoluía. Ficava aquele toque céfalo insuportável, tá? Que não evolui,
que o time não consegue chegar à frente. Só uma coisa, galera. Isso foi em 10 de fevereiro de 2023. Eu falei isso em 10 de fevereiro de 2023. O que aconteceu nesse jogo? Teve um momento específico do jogo que o Volta Redonda tomou a bola, o Pedrinho lançou o Lelê estava no mano a mano com o André, deu um tapa na frente, chutou cruzado e fez o gol. Foi exatamente isso que aconteceu. Porque ele estava no lugar onde não tinha ninguém e ficou apenas o André na sobra dele. Então vocês entenderam, e eu já falo isso desde fevereiro de 2023, então aqui não é engenheiro de obra pronta. E vamos ver o que eu falei na vitória de 7-1 sobre o Volta Redonda. Vamos ver o que eu falei lá quando o Fluminense venceu o Volta Redonda por 7-1. E aí foi uma vitória, o Fluminense jogando bem. Vamos ver o que eu disse nesse dia aí da vitória de 7-1. Vamos embora. Ângulo ali de controle do jogo pelo meio de campo. John Arias aberto de um lado, Keno de outro. Né? Fluminense fazendo jogadas de fundo, de linha de fundo, jogadas laterais. O Samuel Xavier, quando caía por dentro, o Arias abria no lado direito. E como é que foram surgindo os gols? Foram surgindo dessas jogadas. O primeiro gol do Fluminense sai de uma jogada de linha de fundo de quem? Do Keno. Jogada de linha de fundo do Keno. O Keno vai no fundo, né? Faz aquela jogada, dribla, corta pro fundo, gira tocando a bola para trás, tapou para trás. Foi jogada do Keno. E saiu o gol do Fluminense. O segundo gol do Fluminense sai numa jogada de novo do Keno. Né? De novo jogada de fundo. O Fluminense fez 7 gols no jogo, gente. 4 gols do Fluminense foram em jogadas de linha de fundo. Jogadas de lado de campo que o Fluminense fez. E sem contar as chances que o Fluminense teve. O Fluminense teve 9 chances em jogadas de fundo e fez 4 gols. 4 gols. Ok? O gol do Alexander foi uma enfiada do Ganso. Foi um passe quebrando linha entre as linhas do Volta Redonda. Um passe espetacular que o Ganso faz, que a gente sabe que faz. E o Alexander estava ali por quê? Porque o Alexander estava atuando como praticamente um meia, como ele atuou contra o Bangu e atuou hoje, mas com a proteção do Martinelli. O Fluminense atuando com uma linha de 3 hoje, para se defender. Então, os gols do Fluminense saíram, as jogadas do Fluminense saíram por 2 motivos. Primeiro, que o Fluminense adiantou a marcação para pressionar o Volta Redonda no campo do Volta Redonda e usou o lado de campo. O Fluminense fez o que não fez na primeira partida contra o Volta Redonda, lá no Raulindo, que o Fluminense ficou afunilando o jogo e jogando como o Volta Redonda queria. Se você afunila um jogo contra um time que joga com linha baixa, com bloco baixo, 5 e 4 para se defender, você não vai conseguir penetrar na área do adversário. Então o que você tem que fazer? Você tem que buscar o lado de campo. Você tem que buscar o lado de campo. O Fluminense fez o que fez porque o Fluminense atuou nos lados de campo, buscando o local onde o time do Volta Redonda não estava. O gol do Cano sai numa jogada do Keno de linha de fundo. O gol do Samuel Xavier, desculpa. Depois tem o gol do Cano que também sai numa jogada do Keno de linha de fundo. No segundo tempo tem 2 bolas na trave, uma inclusive do Cano, jogada de fundo do Keno. O Keno hoje foi um jogador importantíssimo para o Fluminense, do ponto de vista tático, do ponto de vista técnico, porque ele pode fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Quer jogar no fundo, quer jogar no lado de campo, quer buscar a linha de fundo, quer buscar essa jogada de triangulação para sair na frente, tocar para trás rasteiro para quem vem de trás. O Keno se notabilizou nos clubes que passou, desde o início da carreira no Santa Cruz, por ser esse jogador que faz fundo, que faz jogada de linha de fundo. E hoje, o Keno pode ter essa liberdade que não teve, porque o Fluminense procurou o Keno. Samuel Xavier jogou um horror. Muita bola hoje. Por que o Samuel jogou muita bola hoje? Porque quando ele subia, ele tinha o apoio do Arias. Os dois jogando junto o tempo inteiro. O Fluminense hoje fez jogo em bloco? Fez. Em alguns momentos fez. Mas não foi isso o tempo inteiro. O Fluminense hoje não ficava o tempo inteiro fazendo aquele encontro de 5 jogadores para ficar no toquinho, não. O Fluminense hoje ele dava opção do outro lado de campo, levando a marcação do Volta Redonda para o outro lado também. Enquanto o Arias triangulava com o Samuel Xavier, tendo a aproximação do Martinelli. O Fluminense de hoje não foi o Fluminense que a bola está no lado direito, então vai 6, 7, 8 jogadores para o lado direito. Não.
O Fluminense de hoje foi o Fluminense que o time estava todo posicionado, fazia jogada de lado direito, mas sempre tinha alguém do lado esquerdo para caso você quisesse uma opção. Se ligou, galera? O que eu vinha criticando é a questão do jogo aposicional do Diniz. O Fluminense contra o Volta Redonda, ele foi posicional. Ele usou os dois lados do campo, jogo de profundidade, coisa que o Fluminense não faz, né? Buscou até amplitude por dentro. Então, essa partida com o Volta Redonda é o Diniz entrando ali naquela luta interna dele contra o próprio modelo, contra a própria concepção dele. Contra o Volta Redonda, ele abriu mão da concepção dele. E isso é importante a gente falar aqui também. Eu vou colocar agora Fluminense e Botafogo, tá? Vai ser o próximo vídeo que a gente vai reagir aqui. Fluminense perde para o Botafogo por 1-0 no dia 20 de maio de 2023. Vamos embora ver aí Fluminense e Botafogo, como eu reagi, né, nessa derrota do Fluminense para o Botafogo por 1-0 em 2023 também. Vamos embora, vamos ver como é que eu reagi aqui. Ó, aí, Sol, tá aqui, ó. Olha quantos chutes do gol. Chutes do Botafogo, 21-3. Tá? 21-3. Chutes a gol, que bola que foi no gol. Ó, 7-0. O Fluminense não chutou no gol do Botafogo. Tá vendo aí, Sol? Que eu falei? Tá aí, ó. Os números estão aí que não mentem, ó. Vai chegar mais perto, ó. Isso aí é o Google, tá? Números do Google. 21 chutes do Botafogo, 3 do Fluminense. 7 chutes do Botafogo no gol, nenhum do Fluminense. Tá, Sol? Então aí tá... Olha, repara, galera, posse de bola, 66% do Fluminense. Olha isso, que loucura. Veja que esse negócio de não chutar o gol agora contra o Flamengo, isso não é de agora. Isso também aconteceu em 2023, em vários jogos. A galera tem memória curta, acha que isso só aconteceu agora. Mas vamos lá, vamos ver o que eu falei. Isso daí é o Google que... Galera, a maioria usa, né? Que é o Google. E vamos voltar aqui para mim. Então, esses números que vocês viram aí, eles por si só mostram, aí sim, diferente do jogo contra o Flamengo, um verdadeiro amasso. Verdadeiro amasso, que foi a partida de hoje. O Botafogo realmente dominou as ações. E o Fluminense não conseguiu jogar. O Fluminense não conseguiu sequer sair com 2, 3 passos curtos. Isso aí é o mapa de calor do Fluminense no primeiro tempo. Olha o mapa de calor do Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense todo no seu campo. O Fluminense, esses sinais verdes mais fortes, mostram onde foi o posicionamento habitual do Fluminense no primeiro tempo. O Fluminense não conseguiu sair do seu campo. O Fluminense não saiu do campo dele durante todo o primeiro tempo. E aí, por que o Fluminense não saiu todo do campo dele? Porque o Botafogo adiantou as linhas e marcou o Fluminense na pequena área do Fluminense, como fez o Flamengo, né? E o dinizismo, quando ele é marcado, pressão, no cerne de onde tudo acontece, que é na pequena área, que é onde você atrai o adversário e busca a saída qualificada quebrando a linha, que está avançada, ele não conseguiu. O Fluminense foi pressionado no seu campo, com 7 jogadores do Botafogo, sempre 7 jogadores do Botafogo, e o Fluminense, por sua vez, não conseguia se desvencilhar dessa marcação do Botafogo. O Fluminense não conseguia se desvencilhar. E aí, por não conseguir se desvencilhar, o Fluminense era obrigado ou a dar chutão, ou perder a bola para o Botafogo. Foi exatamente isso que aconteceu. Enfim, galera, vocês veem que nessa época aí é quando estava ficando feia a coisa e dando sinais de que o modelo do Diniz estava indo por água abaixo. E a gente vinha falando. Não dá, adere a um jogo posicional, cria alternativas, ou seja, desde 2022 a gente fala isso. Tá? E agora eu vou colocar aqui o horrendo jogo, São Paulo 1, Fluminense 0, que talvez tenha sido a pior atuação do Fluminense no comando do Fernando Diniz. Um pedacinho aqui pra gente ver. São 3 pedacinhos, vamos ver aqui. Eu não sei se o dinizismo, em sua essência, é praticável. Se ele se sustenta como modelo de jogo, eu não sei. Em 2023, nesse dia que vocês estão vendo aí na tela, eu falei, dia 2 de julho de 2023, eu não sei se o modelo dinizista, em sua essência, é aplicável. Vocês ouviram eu falando isso? Em julho de 2023. Eu não falei isso agora, porque deu errado. Eu falei isso em julho de 2023. Vamos continuar vendo aqui. Não sei. Eu falava isso lá atrás. Até antes, falava isso antes até. Cada vez mais eu via os adversários criando barreiras, dificuldades para o modelo de jogo do Diniz. E cada vez menos eu vi o Diniz procurando alternativas ao modelo.
É Vocês isso. lembram no ano passado, quando a gente engatou 4 derrotas seguidas, e aí o Iago entrou no time, o time melhorou, e eu falei assim, gente, o Fluminense está jogando de forma posicional, esse aí não é o Fluminense dinizista, não. Se ligou? Eu já criticava, já questionava, já desde 2022, esse vídeo é de 2023, de julho, essa coisa do Diniz não ter alternativa. Não mudar, não ter um plano B, que foi o que matou o trabalho dele esse ano. Mas vamos lá. O Fluminense jogou num 4-4-2 básico aqui, o Iago está funcionando aí como terceiro volante, encostando no meio, no 10, a coisa mudou um pouco. E o Fluminense teve êxito, ganhou 3 jogos, acabou conseguindo a vaga na Libertadores. E aí, no início do ano, ele volta ao modelo dinizista raiz, né? Que é aquela coisa de onde a bola está todo mundo. Tem um relativo sucesso, só que com o tempo, os adversários começam a ir mais longe e mais além. E pressionar a zona baixa do Fluminense com mais 6, 7 jogadores dentro da grande área do Fluminense. E o time continua da mesma forma. Continua com tentativa de saída qualificada quando você tem inferioridade numérica. Então a gente está falando, não está adiantando. E todo mundo está percebendo. Adicionado a esse Enfim, problema... tá bom. Eu só queria mostrar essa parte aqui para vocês. Tem um outro vídeo aqui ainda também, que eu vou botar agora também, desse jogo de São Paulo, que eu acho legal a gente ver. Deixa eu colocar aqui também ainda sobre o jogo do São Paulo, que eu acho legal a gente ver. Vamos ver aqui esse jogo aí da derrota para o São Paulo. Que dados bizarros, como por exemplo, o Fábio foi o jogador com maior posse de bola no jogo de ontem. Isso é bizarro. Se você pegar o Rafael, o goleiro do São Paulo, ele foi o 9º jogador com mais posse de bola. Enfim, eu estava reclamando que o Fábio tinha sido o jogador que mais tocou na bola. Isso foi histórico, foi mais de 100 toques na bola, uma coisa bizarra, assim, muito surreal. E tem mais um pedacinho ainda dessa live aqui que eu também falo um pouco mais dessa crítica do jogo em bloco, ó. O que aconteceu no jogo de ontem deixou inveja no Celso Roth, porra. Deixou inveja no João Santana. Um modelo, uma retranca bizarra. Você tem um time qualificado na sua mão e você bota esse time para jogar com 2 linhas baixas, dando bico para frente. Que nem bico foi, pior. Se fosse bico, seria menos pior. Com esse toquinho insuportável no campo de defesa. O Fluminense pratica esse toquinho, esse controle de posse, no campo de defesa, dando ao adversário a chance do gol o tempo inteiro. O Fluminense joga no seu limite do risco o tempo inteiro. Se você jogasse nesse limite no campo ofensivo, eu entenderia. Sofreu um contra-ataque em 2019, a gente jogava com essa posse lá no campo ofensivo e perdia no jogo, mas jogava no campo ofensivo. Hoje o Fluminense fica com um toque que não produz nada acéfalo no seu campo defensivo e não consegue sair dali. E quando sai dando bola para o adversário. Ou seja, em julho, né, de 2023, eu estava falando isso também, dia 2 de julho, estava falando sobre isso também. Tem um ano que eu estou falando isso, então não foi agora. É mais uma prova aí de que eu não sou engenheiro de obra pronta. Vamos aqui para Fluminense 3, Olímpia 1, né? Esse foi um lado positivo aí, né? A vitória sobre o Olímpia. E eu quero mostrar o lado bom também, eu falando coisa legal também. Vamos ver aqui então essa vitória sobre o Olímpia, que vai ser o que a gente vai ver agora aqui. Fluminense vencendo o Olímpia. Olha como que eu estava feliz nesse dia. E, peraí, eu botei Argentino Júnior, não é Argentino Júnior, é Fluminense e Olímpia. Deixa eu ir de novo aqui. Fluminense e Olímpia. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Esse vídeo aqui. Vamos embora. Você devela pro Assis, pro Washington, Romerito, toda essa galera. Pô, o Dom Romero estava lá no Paraguai, cara, passando energia positiva. Assim, eu estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E assim, do ponto de vista tático, técnico, o Fluminense foi muito perfeito. E a gente está crescendo na hora certa, galera. Vocês já pararam para pensar nisso? O esquema que a gente estava pedindo para manter, né? Vamos manter o time, mesmo time, a gente muda do 4-2-4 para o 4-4-2. O Diniz hoje manteve praticamente o jogo inteiro o John Kennedy segurando a linha defensiva, liberou o Keno para encostar nele e não fez o Keno voltar para marcar como se fosse um secretário de lateral. O Keno... Se liga, galera. Aí eu tava elogiando o quê? O fato do Fluminense ter mudado na Libertadores.
para um modelo posicional, com o Keno aberto, como um ponta, jogando num 4-2-4, o Arias do outro, o John Kennedy como pivô, do lado do Germancano. Eu estava comemorando isso. A melhora do Fluminense na Libertadores se deveu à mudança. O Diniz abriu mão dos conceitos dele para implantar um modelo 4-2-4, que até tinha um jogo aproximado do outro, mas não era mais dinizismo. Né? Então, eu estava falando isso nesse jogo aí. Quando muita gente fala assim, mas foi o dinizismo que ganhou a Libertadores, não foi o dinizismo que ganhou a Libertadores. A gente ganhou a Libertadores porque o próprio Diniz entendeu que tinha que fazer esse sacrifício ideológico para poder a gente melhorar o que ele não quis fazer esse ano. Vamos ver aí. Só voltava até uma parte da linha do campo defensivo. Né? O Cano ajudava na marcação, mas não recuava tanto. O Fluminense tinha sempre 3 jogadores de referência. O Fluminense hoje teve contra-ataque, gente. Olha eu comemorando contra-ataque. Tem noção do que é isso? Os nossos gols surgiram de contra-ataques. Contra-ataques. Parece ser bizarro, né? Eu comemorar contra-ataque, mas foi exatamente isso. Os gols saíram de contra-ataque. Esse foi o jogo do Fluminense contra o Olímpia, né? E é para gente também trazer aqui, elucidar um pouquinho um pouco disso daí para vocês na vitória sobre o Olímpia. Enfim, galera, acho que tá legal, né? Deu para ver aqui um pouquinho, né, da nossa retrospectiva. Eu queria mostrar isso para vocês porque não por vaidade, para dizer assim, pô, o Quintela quer aparecer, quer dizer que ele avisou. Eu acho muito feio até esse negócio de eu avisei. Não é isso, não é para isso que eu estou fazendo isso aqui. Eu estou mostrando isso aqui para vocês para mostrar que a gente faz um trabalho sério aqui. Né? A análise tática de jogo é uma coisa que eu levo muito a sério e que eu tenho muito respeito e carinho por vocês. Né? E quando eu faço essas análises, a minha intenção não é criticar o treinador ou o jogador ou que o Fluminense vá mal para eu poder depois vir aqui e falar eu tinha razão. Tanto é que eu mostrei para vocês aí jogos em que a gente venceu também. Né? Inclusive jogos que a gente vence que eu falo que vencemos não sei como. Aqui na Libertadores desse ano aconteceu isso algumas vezes. Mas eu fiz questão de mostrar isso até como compromisso que eu tenho com vocês. Vocês estão tendo aqui a oportunidade de ter um canal que joga justo com vocês. Um canal que se preocupa com vocês, mas não só com o like de vocês, com o que vocês podem nos dar de volta. É um canal que se preocupa em dar voz a vocês, mas que se preocupa em falar a verdade para vocês. Que foge à métrica do YouTube, que é uma métrica muito cínica, que é uma métrica que todo mundo quer seguir para quê? Para monetizar. O cara questionar o que o chat dele está falando, o cara se tem uma opinião diferente da do chat dele, é ruim para ele. É ruim para ele. Quando ele concorda com o chat, quando ele diz para o chat que o chat quer ouvir, a chance do engajamento ser maior é muito grande. As pessoas engajam mais. As pessoas voltam para concordar com vocês. Porque, infelizmente, no nosso mundo que a gente vive hoje, as pessoas não querem mais trocar ideia. Elas querem que você diga aquilo que elas querem ouvir. E aí elas procuram pessoas para falar o que ela quer ouvir. Por isso que hoje as mídias estão muito segmentadas. As opiniões estão muito segmentadas. Se eu sou do lado A, eu vou juntar com a pessoa do lado A. Se eu sou do lado B, eu só vou conversar com a pessoa do lado B. Eu sempre tentei na minha vida inteira, sempre tentei, é uma coisa de aprendizado meu pessoal, sempre tentei dialogar com todos os lados, conversar com todas as pessoas, com todas as tribos. Só assim eu consigo evoluir intelectualmente, melhorar como pessoa. Se eu só ouço o lado A, eu vou ser o lado A. Se eu só ouço o lado B, eu vou ser o lado B. Vamos embora tentar juntar A e B e fazer um AB aí, um AB positivo. Então, assim, eu quis mostrar isso para mostrar para vocês o compromisso que eu tenho com vocês. Eu poderia mudar de opinião? Poderia, se parecesse para mim algo que me mostrasse que eu estava errado. Mas, infelizmente, não foi o caso. A sequência, a mudança na Libertadores que levou o título, e não só a mudança, que aquela Libertadores era para a gente ganhar mesmo, mas o Diniz, infelizmente, porque é um cara que tem potencial, ele optou por ir com a convicção até o fim, quase que como um kamikaze, e cometeu um suicídio, aí, uma autoflagelo, né, que ele cometeu e preferiu ser demitido a tentar melhorar o Fluminense. Ele até tentou, sendo justo, em 2024, fazendo no fim algumas mudanças, mas já não era mais possível. Então é isso. Isso aí é o meu react com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado desse react. A gente tem feito bastante aqui no canal e a galera tem gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam aí dessa retrospectiva que eu fiz aqui. Um abraço, valeu.